Hello, guys. How are you? I'm fine, thanks. I'm very, very happy. This is my birthday now. E tô muito feliz, né? Muitos alunos se lembraram do meu aniversário, estão me dando parabéns lá no grupo da escola. Thank you very much. Thank you very much. I'm happy, happy. I'm very, very happy. Estou muito feliz, né? Apesar de toda essa circunstância da pandemia, né? Da gente estar tendo que passar pelas datas comemorativas sem a gente poder estar do lado das pessoas que a gente gosta, né? Eu sou só saudades. Meu coração tá cheio de saudades de vocês, da sala de aula, do convívio, de todos, né? Mas vamos que vamos. Logo, logo a gente vai estar todo mundo juntinhos, ok? Aulinha aí de inglês, ó, turmas do terceiro ano, que vai acontecer no dia 18/8. Agora a gente vai entrar com matéria nova nesse terceiro semestre. E a matéria do conteúdo de vocês é o artigo de opinião. That's ok? Para facilitar a compreensão para todo mundo, eu resolvi fazer aqui ó, o conceito do que vem a ser um artigo de opinião. Primeiro, a priori em português, né? Vamos refrescar nossa mente, tendo em vista que a gente saiu agora do período das férias, né? Vacation, tava todo mundo de férias, tá todo mundo em um tempão sem estudar. Então nós vamos refrescar nossa memória primeiro e entender o que é um artigo de opinião. Eu coloquei o conceito tanto em inglês quanto em português, tá? Então a gente vai aqui primeiro em português. O artigo de opinião, ele é um gênero textual que pertence ao tipo argumentativo. The opinion article is the text genre belonging to the argumentative type in this intention to present the point of view of the writer. Tá vendo que você vai ver a informação aqui em português e vai ver que é ao lado do inglês. Ou seja, tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, ou seja, do locutor, ou seja, daquele que está escrevendo o texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial aos meios em que circula geralmente o artigo, jornais, revistas, sites da internet, e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. A ideia é de que, por meio da linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com os debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que os outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional, ou voltada aos valores sociais e à ética. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião, tá bom? Depois, você faça a leitura aí devagarinho do que é inglês, tentando fazer a pronúncia das palavras. Ah, professor, não sei ler inglês. Gente, não precisa saber, ninguém nasceu sabendo. Você vai aprender o quê? Fazendo a tentativa. É tentando, falando errado no comecinho, que você vai conseguir desenvolver mesmo. Lembrando que nós somos nativos do Brasil, né? A gente não vai sempre falar o inglês com o nosso sotaque, né? A nossa pronúncia sempre vai ser um pouco diferente da pronúncia de quem nasceu lá. Então vou só continuar aqui. About some social relevant subject. It is circulated in particular in newspaper, magazines and internet sites and can deal with controversial topics, in which facts, statistics, data, and expansion of authority are present to support the decisions presented. The idea is that, taught with verbal linguagem, people can intervene social to contribute to the debates that are in vogue, offering subsidies for others to also take a position of important issue, ranging from those related to politics, education, the environment, even those in the international scope.
of focus in social and ethics. Beleza? Faça a leitura aí desses conceitos aí do que vem a ser o artigo de opinião. Aí vamos lá, características do artigo de opinião. O artigo de opinião ele visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por um argumento, que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética na maioria das vezes. É o seguinte, você vai escrever um artigo de opinião, aí você vai colocar lá a sua opinião. Ah, eu penso isso, eu acho que é assim. Eu penso que talvez seja assim, eu não sei bem. Não, don't. Jamais você pode fazer isso. Professor, mas você não está falando que é artigo de opinião? Essa é a minha opinião, então você tem que respeitar. Ok, vou respeitar a sua opinião, desde que ela esteja embasada em argumentos verdadeiros. Você tem que se preocupar muito com isso. O seu texto vai ser um artigo de opinião, mas você tem que usar argumentos que vão te favorecer, que vão fazer com que a pessoa que esteja lendo o que você escreveu, ela veja que ali, ó, por exemplo, vou falar sobre um assunto que teve uma pesquisa como resultado. Então eu aponto os resultados daquela pesquisa e aí sim eu dou a minha opinião em relação àquele assunto. Se eu concordo com aquela pesquisa, qual a margem de porcentagem de erro que aquela pesquisa está oferecendo, se a pesquisa demonstrou certo tipo de opinião, mas que eu gostaria muito que fosse a opinião controversa, que tem pessoas que pensam diferentes, que tem outro tipo de artigo que já está falando o contrário. Só que vocês têm que ver que você tem que ter embasamento construído dentro de argumentos verdadeiros. Ou seja, você tem que buscar informação dentro de sites confiáveis, você tem que buscar informação dentro de jornais que lança dados, dentro de argumentos que foram embasados dentro de pesquisa, né, que geralmente os cientistas fazem. Coloquei aqui, ó, uma fotozinha do jornal aí, in my opinion, e aí você tem aí, ó, um artigo de opinião. Para escrever um bom texto, o autor ele deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários de seu interlocutor, utilizando-se da contra-argumentação. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes da produção do texto, para que o discurso não se limite ao senso comum e seja, sobretudo, convincente. Tá vendo? Não adianta você só dar a sua opinião, porque ela não vai passar de um senso comum. Para que seu texto tenha valor, para que as pessoas que estão lendo seu texto vá dar moral para aquilo que você está falando, poxa, isso aqui é verdade, você tem que, antes do que, estudar sobre o assunto que você vai falar, para você buscar embasamento dentro de algum tipo de pesquisa relacionada àquele assunto que você escolheu escrever. Durante a construção do projeto de texto, lembre-se que o artigo de opinião, por tratar de temas da atualidade, polêmicos e até mesmo provocativos, ele vai exigir do autor competência para a seleção dos melhores argumentos, sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar, né, a pessoa que está te lendo. Não subestima não, porque às vezes a pessoa sabe muito mais do que você, né? Então, por isso que tem que estar argumentado em fatos realmente históricos, teóricos. É sempre importante, dentro de um artigo de opinião, você buscar argumentação embasada dentro de números, dentro de pesquisas, dentro de números que foram levantados. That's okay? E vamos lá. O título deve ser atrativo, convidativo, né? É permitido flexionar os verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, embora seja essencial a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva. Contudo, muitos articulistas optam pela terceira pessoa do discurso. Eu opto sempre pela terceira pessoa do discurso, porque eu pego a pesquisa tal, chegou à conclusão de que 30% das pessoas se tornaram mais obesas agora na pandemia. Um exemplo, né? Example. That's okay? Você tem também que levar em consideração as características dos veículos de publicação. Onde que seu artigo vai ser publicado? Ele vai ser um texto curto? Ele vai ser com uma linguagem mais direta, objetiva, simples, harmônica? Tem que dar atenção a todos esses pequenos detalhes. O mesmo que está escrito lá em português está escrito aqui em inglês.
Dentro do seu artigo de opinião, você tem que ter a priori introductions, ou seja, introdução, contextualization and of present of the use in being discussed, ou seja, você tem que ter a contextualização apresentada dentro do seu discurso. Segunda característica aí, development, explanation of the position adopted with the use of arguments and counter-arguments, presentation of data, information, and authority speech. E para você fechar esse artigo de opinião, conclusão. Impressions, resumptions of their and propostas for social intervention. Então aí, ó, no desenvolvimento, você vai o quê? Explanar sobre qual a sua posição dentro daquele assunto. E aí você vai embasar dentro dos argumentos, né? E você vai apresentar. Esses argumentos, é legal que tem o quê? Data, é legal que tem informações sobre qual que é o tipo de veículo de comunicação que você usou para estar embasando ali. E para finalizar, a conclusão, né? Você vai concluir aí fazendo um resumo do que foi a proposta e do que você pensou. Um resumo da ópera, vamos dizer assim. E aí vai vir um exercício para vocês desenvolverem, tá bom? Você tem aí um textinho aí da professora Débora de Souza Magalhães, No More Violence. Ler o textinho em inglês, fazer a tradução sobre o textinho e depois vai o quê? Responder a perguntas aí relacionadas a esse texto. Essas perguntas são sobre o que aquele artigo de opinião está falando, quais são as informações lá localizadas no primeiro parágrafo, o que é a informação que está sendo repassada lá sobre a violência em relação à mulher. E aí você vai colocar qual que é a sua opinião, qual que é um fato apresentado lá dentro do exercício, dentro daquele pequeno texto. O texto está bem pequenininho, então acho que vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade. Tá bom? Depois aí, número 6. Você tem a letra A, B, C e D. O que você vai marcar? Lembrando que todos vocês têm à disposição o Google Tradutor. Professora, estou com dificuldade de entender essa questão aqui, o que eu faço? Vai lá no Google Tradutor que o Google te ajuda, né? Você rapidamente consegue fazer a tradução e entender o que está sendo pedido, quais são as informações aí do exercício. Mas tá exercício bem simplesinho, a priori para você entender quais são as características aí do gênero. Articule opinion, ou seja, o artigo de opinião, tá bom? Qualquer dúvida também que restar, entre em contato com a gente lá no grupo do WhatsApp da escola, o professor está à disposição de vocês. That's okay, guys? I miss you, students. Tô morrendo de saudade. Kisses, beijo grandão para todo mundo. A gente vai se vendo aqui através das aulinhas online. That's okay? Bye bye. See you.